Bom dia. Eu quero dizer que é um prazer imenso recebê-los aqui nessa manhã, poder compartilhar um tempo com vocês de um café. Muitas pessoas perguntaram para mim, mas por que café com fé? Eu vou tentar explicar aqui em poucas palavras o que nós queremos realizar através deste café. Bom, primeiramente, café é uma coisa que todo brasileiro gosta, não é verdade? Café é uma coisa que todos nós gostamos. Muitas vezes a gente acaba falando para os amigos, vamos em casa tomar um cafezinho? A ideia é que você se sinta em casa, tomando aqui um cafezinho, podendo olhar para o seu irmão, podendo conversar, conhecer. Mas o café, ele tem uma propriedade que é a cafeína. Quando você vai dormir, você não toma café, não é verdade? Por quê? Desperta. A cafeína desperta. A ideia então de nós brincarmos um pouco aí com café, porque o café, além de trazer essa ideia de ser algo que o brasileiro gosta, o café também traz a ideia de despertar, e nós queremos, através destes encontros que nós teremos a partir deste mês, todo primeiro sábado do mês, nós queremos ter um momento para despertar valores, despertar princípios, mas café com fé. Fé é o quê? Esperança. Fé é a certeza das coisas que se espera. A esperança do cristão, ela é diferente da esperança que muitas pessoas têm. Por exemplo, você pergunta para alguém, olha, você fez a sua inscrição lá para o vestibular, você tem fé que você vai passar? Ela fala assim, eu tenho esperança que vou passar. Mas essa esperança dela não é uma certeza concretizada, ela tem essa esperança. Quando nós falamos de esperança, nós falamos de certeza. Quando eu falo para você assim, eu tenho fé que Jesus vai voltar, eu tenho esperança que Jesus voltará, é uma certeza absoluta, concreta. Amém? Amém? Então, café com fé tem esse desejo de trazer esse despertamento de valores, de princípios, e trazendo esperança. A esperança e a fé e a certeza de que através destas ações, através dos diálogos que nós teremos aqui, as coisas podem fazer a diferença para o mundo que necessita. Nós saímos aqui sendo sal e luz, conforme foi pregado no domingo. E é nosso desejo, sempre que nós terminarmos esse café, esse encontro, esse bate-papo, nós podemos ter um tempo de oração, por aquilo que nós estaremos dialogando, por aquilo que nós estaremos conversando, porque nós cremos que a oração, eu tenho falado isso para o meu grupo de intercessores, é a primeira ação que nós exercitamos para que as coisas possam mudar. Se eu agir sem estar dentro do plano da ação de Deus, tudo que eu fizer se torna vão. Eu preciso alinhar minha vida, alinhar minha vontade com a vontade de Deus. E aí as coisas fluem, porque quando Deus quer, nada pode impedir o agir dele. Gente, eu queria então, primeiramente, dizer para vocês, sejam bem-vindos. Eu espero que vocês se sintam realmente em casa, que possam desfrutar aí de um bom café, que nós vamos estar aqui dialogando e conversando sobre um tema. O tema nosso hoje é tomando o reino de Deus à força. Os gladiadores do altar. Esse movimento é um movimento da Igreja Universal. É um trabalho que a Igreja Universal está fazendo. Nós não vamos aqui discutir nada da Igreja Universal. A ideia também não é ficarmos falando desse movimento. Eu apenas estou usando esse vídeo para que nós possamos avaliar se realmente o reino de Deus ele vai ser conquistado através de uma milícia, né? O reino de Deus vai ser conquistado pela força. Será que essa é a proposta? E eu queria trazer a vocês o texto de Mateus, capítulo 11,
no verso 12, diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso, e vamos tentar aqui pensar: será que o reino de Deus realmente é tomado à força? O que significa tomar o reino de Deus à força? O que é o reino de Deus? Diante de tudo que vocês colocaram, eu queria fechar com isso. Primeiro, eu gostaria de chamar você para olhar um pouquinho para o Antigo Testamento e entender que quando Deus desejou estabelecer o seu reino, ele pegou uma nação que chama-se Israel, e através dessa nação Deus estabeleceu 3 ofícios. Com esses 3 ofícios, Deus pretendia fazer com que o reino fosse implantado sobre a terra. A nação de Israel era para ser bênção para todas as nações. Desde chamado Abraão, não é esse? Abraão, você será bendito, não é isso? Todas as famílias. A partir de você agora, todas as famílias são benditas. E Deus estabeleceu para esse povo três ofícios. Salvador, que estudou lá comigo, você sabe, né, Salvador? Sacerdote, profeta, rei. Três ofícios. Nesses 3 ofícios, o sacerdote, ele tinha a função de interceder. O sacerdote, ele fazia o papel de levar o povo a Deus. E aí ele apresentava o pecado do povo, ia pedir perdão, tudo aquilo que o povo desejava, a adoração. Ele entrava na presença de Deus, ele levava o povo a Deus. O profeta, ele fazia o papel inverso. O profeta, ele ouvia o que Deus tinha de direção para o povo, de ensino, e ele vinha e falava em nome de Deus. Então o sacerdote levava o povo a Deus, fazia o papel dele como intercessor. O profeta, ele falava em nome de Deus para o povo. Então ele trazia às vezes a correção de Deus, ele trazia uma palavra de esperança da parte de Deus, mas ele falava em nome de Deus. E existia o outro ofício, que era do rei. O rei é o ofício da autoridade, né? Aquele que vem para servir, porque o rei, ele não existe para ser servido. O rei, ele existe para servir, para fazer com que todos os seus súditos possam viver debaixo de justiça, de paz, de alegria. A autoridade concedida ao rei Davi, a autoridade concedida ao rei Saul, Salomão, era para que eles fizessem com que a vontade de Deus e o reino de Deus, que é justiça, que é paz, fosse estabelecido dentro de Israel. O rei deu a autoridade para isso. Jesus, quando veio, Jesus exerceu os 3 ofícios. Jesus foi sacerdote, e não só sacerdote, como ele foi o próprio sacrifício, né? Ele foi interceder diante do Pai, mas também ofereceu a si mesmo como sacrifício, né, para que nós pudéssemos obter salvação. Mas Jesus também foi profeta, né? Jesus foi profeta porque ele veio e ensinou os valores e princípios do reino de Deus. Ele falava em nome do Pai e ensinava as verdades do Pai. E Jesus é o rei, né, que veio para estabelecer a justiça, para fazer com que o povo encontre paz, para que o povo tenha alegria, para que tudo isso que são valores que ele ensinou como profeta do Pai se torne uma realidade na vida de cada um de nós. Então Jesus é o rei e ele sujeita todas as coisas, né, debaixo dos seus pés. Aí nós temos aqui, que eu não vou entrar no tempo, aquela coisa toda, né, do ainda, né, e do já concretizado, mas espiritualmente Jesus consumou todas essas coisas, essas verdades. Bom, com isso eu quero concluir dizendo o seguinte: Jesus subiu, mas antes de subir ele disse o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ele nos enviou. Assim como
Pai, isto é, eu recebi do Pai esses exercícios do sacerdócio, do profeta, eu estou autorizando vocês agora a fazerem em meu nome. Por isso, tudo que nós fazemos em nome de Jesus. Hoje, nós somos os sacerdotes. Não está lá em 1 Pedro? Capítulo 2? Vós sois sacerdotes. Nós somos sacerdotes. Então, tudo que vocês falaram, começa aqui. Nós intercedemos pelo povo diante de Deus. O povo está em trevas. O povo está perdido. O povo está na casa de Deus, mas ainda assim nós intercedemos. Nós nos colocamos diante de Deus a favor dessas pessoas. Nós exercemos o sacerdócio. Por outro lado, nós também somos chamados para continuar o ministério profético. A igreja, eu e você somos profetas, que falamos também em nome de Deus. E que quando nós levamos o Evangelho, que foi falado, nós anunciamos Cristo, nós falamos da verdade do Evangelho, nós estamos fazendo o papel de profeta, eu e você. Quando nós pegamos a palavra de Deus e a traduzimos para aqueles que não estão conseguindo entender, nós estamos fazendo o papel de profeta, nós estamos falando em nome de Deus aquilo que Deus nos deixou para falar. Né? Ele disse, e pregai essa palavra. Então nós também exercemos esse papel de profeta. Então nós somos intercessores, nós somos profetas e nós somos reis? Não. Não somos reis. Às vezes a gente fala, nós somos, né, Jesus é o rei dos reis, nós somos, segundo a palavra do apóstolo Paulo, embaixadores do rei. Isto é, nós recebemos a autoridade do rei para vir e representá-lo. Tá? Eu estou rapidamente passando isso, mas isso significa que nós somos responsáveis por promover justiça, paz, alegria, bondade, amor a todos. Porque se o reino de Deus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, que ele deve acontecer, é por meio de nós que já estamos debaixo, conforme já foi aqui falado, do governo do verdadeiro rei, Cristo Jesus. Nós somos embaixadores. Cristo falou, agora vocês vão em meu nome, e nós devemos fazer isso. Então, tudo, e vocês colocaram bem, eu só estou tentando explanar um pouquinho mais isso, tudo que foi aqui colocado, falado, está muito bem. E aí nós precisamos traduzir isso em coisas práticas, na vida do dia a dia, né? Foi tentado falar que o Elias falou. Começa lutando pela justiça. Eu não posso, isso começa com cidadania. Começa quando eu faço política. Não faço política. Não, eu preciso fazer política. Porque se eu sei que o mal vai dominar e eu me silencio, o que eu estou fazendo? Eu sou conivente. Eu sou mais do que isso. Eu sou participativo. Porque se eu sei o bem que eu tenho que fazer e não faço, a Bíblia diz o quê? Eu sou pecador. Mas eu não vou lutar porque isso pode me queimar, as pessoas vão olhar para mim, eu vou... Opa, peraí. Eu sou embaixador do reino, eu tenho que estar pronto a morrer pelo reino. E o reino não é comida, bebida, o reino é justiça, o reino é paz, o reino é alegria. Jesus deu a vida por isso. Por isso, eu tenho que viver todas as coisas do reino. Dai a César o que é de César. Então, abrange toda a nossa vida. A partir do momento que eu me coloco debaixo disso, o reino, como disse Elias, ele vai se manifestando através de mim e de você. Então eu estou lá no meu trabalho e eu deixo de fazer algo errado, todos os meus colegas fazem, aí vai ter duas coisas. Eu estou resumir. Vai ter dois tipos de pessoas. Eu vou usar só de exemplo aqui a Cris e o Carlos. Tá? Às vezes eu for lá e faço bem, o Carlos vai olhar e fala assim, digamos que eles não são cristãos. Ele vai olhar e falar assim, puxa vida, o Cornélio, ele tomou uma atitude muito boa. Eu quero me aproximar dele, eu quero entender melhor por que ele fez essa escolha, sendo que todo mundo escolhe o caminho dele, escolheu lá.
A Cristina, ela pode dizer assim, pô, esse cara eu não quero aqui, porque ele fez essa atitude. Não, ela quer continuar prosseguindo com todo mundo. Isso não acontece, isso é evangelho. Então, na medida que eu manifesto bem, alguns vão falar, é isso que eu estou procurando, eu quero esse caminho da verdade, é isso que eu sinto anseio por isso, eu quero a luz. Outros vão rejeitar. Não, eu não quero, eu estou muito bem aqui, você não vem me atrapalhar, porque eu estou fazendo isso, estou ganhando, estou ficando. Você entende? Isso é evangelho. Então foi o que aconteceu com Jesus. Jesus anunciou, mas alguns resolveram crucificar ele, esse cara está perturbando a ordem. Né? Porque outros não, não, eu quero até Jesus, eu quero aprender com ele, eu quero ouvi-lo mais. Isso vai acontecer com as nossas vidas. Por quê? Porque nós fomos chamados para ser sacerdote, nós fomos chamados para ser profeta, nós fomos chamados para ser rei. E aí eu quero fechar dizendo assim, quando nós vivemos isso, nós estamos sendo violentos contra o reino das trevas. Entende? Onde nós começamos? Nós estamos tomando o reino à força. Nós estamos levando e estendendo a força. Mas não é a força, como foi falado, é a força do amor, da verdade, da justiça, e as bandeiras de Deus. Não é a força de uma milícia. Não é a força quando eu vou sair batendo continência e vou invadir. Não. Mas essa força do amor, essa força do caráter, dos valores de Deus que vai entrando como um fermento, que vai fazer com que esse pão leve, que o reino cresça, como aquela árvorezinha, um grão de mostarda. É assim, é isso que é exercer. E por que a força? Nós conversávamos bastante isso aí. Por que a força? Porque você não faz isso se você não decidir fazer. Por isso o apóstolo Paulo diz, mortificai o quê? A vossa carne, mortificai as obras da carne, se despide do velho homem, andai no Espírito e vivei no Espírito. Vejam, são imperativos, a qual está dizendo que nós precisamos tomar posições. Nós podemos dizer, sim, Jesus é meu rei, sim, Jesus é meu salvador, mas continuarmos vivendo dentro dos velhos princípios. Então nós precisamos tomar atitudes novas. Amém? Gente, hoje assim, nós vamos parar, nós vamos ter um tempo de oração por isso. Nós precisamos sair daqui com a consciência, e eu gostaria, através desse diálogo, de que nós somos a diferença dessa cidade de São Paulo. Nós somos a luz daqueles que estão perdidos. Mas começa dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro da escola, aonde eu estiver, eu devo assumir o papel da luta pela justiça, pela paz, pela verdade. Eu vou aqui rapidinho, alguns anos atrás, eu não vou dizer hoje, porque eu nem sei mais hoje como está, porque eu confesso que eu não tenho acompanhado, mas alguns anos atrás surgiu um movimento Greenpeace. De onde surgiu esse movimento? Não foi da igreja. Que pena. Porque esse movimento lutava pelo quê? Pela vida. Não foi da igreja. E aí a gente começa a olhar movimentos que vão surgindo de luta, de justiça, porque as pessoas, no fundo, elas estão buscando. Elas querem viver um mundo de justiça. Você ouve todo mundo falar que queremos viver um mundo da paz. Mas onde está a igreja? Onde nós estamos? E por que não nos inserimos naquilo que é de luta pela bandeira do reino de Deus? Não podemos simplesmente deitar-nos, encostar nossas cabeças nos travesseiros e ficar pensando, nossa, estão corrompendo. Aí as pessoas estão padecendo, mas enquanto não atingiu minha casa, tudo na boa. Não, nós somos portadores do reino, nós temos que lutar pela justiça, e não é, igual eu falei, pegar em armas, não, começa intercessor, sacerdócio, oração. Nós temos aqui uma jornada, quero aproveitar e convidar vocês, dia 17 de março, é um movimento que a igreja tem para orar pela nação, orar pelos líderes, orar pela igreja. Começa aí, depois nós somos profeta. Quando você sair daqui hoje desse café, você lá fora é o profeta, aquele que fala em nome de Deus. E quando você estiver conversando com alguém, lembre-se disso, eu tenho
Eu sou embaixador, eu falo em nome de Deus. Fale com as pessoas em nome de Deus. Quando você estiver lá fora, lembre que você é o embaixador. Onde você estiver, lute por justiça. Você está vendo injustiça dentro da tua casa? Não, vamos estabelecer a justiça aqui. Você está vendo injustiça no teu trabalho? Vamos lutar pela justiça aqui. Quando você faz isso, você está marcando o reino de Deus ali. As escolhas fazem a diferença. Amém? Nós vamos ter um tempo de oração, então eu queria convidar você agora a orar sobre isso. Pense em você dentro disso, como esse intercessor, sacerdote, profeta, embaixador. Olhe por isso. Uma coisa que passou por nós, já deixa pronto para essa oração. Vou tirar a câmera aqui, ó. Ah, perdão. Só uma bola por cima. Você faz? Obrigado por esse evento, e o próximo mais essa vez, que o Senhor merece. Tudo isso nós fizemos, Deus, com o tempo da terra, mostrando que o Senhor manda em nós, nós somos servos do Senhor. Muito obrigado.
Pessoal, eu queria dizer que nós estamos encerrando. Quero dizer muito obrigado por você ter vindo. Mas antes de eu dizer aqui tchau, né, Deus abençoe, você está aqui hoje nessa manhã e você pode ter chegado aqui com sabe, o teu coração ainda quebrantado, tem algo que você gostaria de estar orando. Você pode ter vindo aqui, de repente, está com alguém na sua casa, está passando por luto, por dificuldade, você veio e quer receber uma oração. Eu queria pedir para os nossos irmãos, esse grupo todo que vocês estão vendo aí atrás, da equipe do Ministério Samaritano, essa equipe toda fazem parte, né, da intercessão, eles estão aqui para orar por você. Se você tem alguma necessidade, se você tem algum problema, se você seu, ou quem sabe você quer que ore pelo teu filho, é pelo irmão, pela mãe, alguém está passando uma dificuldade, você, eu peço a gentileza, pode chegar com qualquer um deles ali, eles vão interceder por você. Esse grupo faz parte também da nossa rede de oração, de intercessão, né? Que é um grupo menor, a rede de oração que nós temos mais, mas eles também fazem parte. Quando você escreve a sua pedido de oração, eles recebem, eles estão já orando pelos pedidos que você deposita. Então você pode, ainda hoje, se você tem algo, procurar ali, tá? Estão vendo, alguns estão uniformizados, não, outros não, mas eles fazem parte deste ministério. E eu queria dizer para vocês todos, essa equipe, muito obrigado por ter preparado este café, por ter nos, né, dado este tempo. Vocês são uma bênção, né?